Neste corte, o pastor Renato Monteiro nos conta que ele foi rejeitado pelo útero de sua mãe. Era como se o corpo dela não o aceitasse. Assista até o final e conheça esse surpreendente testemunho. O meu testemunho, ele já começa, acredito que antes mesmo de eu vir ao mundo, né, no ventre da minha mãe. Por quê? Minha mãe relata que minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Ela é até hoje vice-dirigente de ciclo de oração, né? E sempre foi uma mulher muito convertida, né? Uma mulher de Deus. E minha mãe, quando ela ficou ainda jovem, grávida de mim, tudo planejado, já estava casada com meu pai, tudo certinho. Ela sentia uma grande luta no ventre. Era como se o ventre dela me rejeitasse, né? E ela começou a ter muitas complicações durante a gestação. E ela sentia como se o corpo dela me rejeitasse. Ela não entendia o porquê, né? E ali veio o meu nascimento. E no ato do nascimento, ela não tinha passagem. E nesse acontecimento, tanto eu quanto ela quase veio a óbito, né? Ela perdeu a pulsação, tiveram que fazer uma cesárea de emergência, minha cabeça nasceu deformada, né? E ela diz até que meu pai desmaiou quando me viu, se assustou, né? Falou até que parecia que era de outro mundo, né? Porque a cabeça ficou deformada. E ali começou uma grande luta, né? Espiritual e física também. Os médicos começaram a tentar reanimar ela, né? E também eu nasci todo já roxo, já sem, acho que sem pulsação, não lembro. Mas começou uma grande luta ali, né? Muito forte. E naquela altura ninguém entendia nada, nem ela, né? Ainda não tinha as informações que nós temos hoje com a internet, né? Falando sobre espiritualidade, batalha espiritual. Antigamente ninguém tinha tanto esse conhecimento, né? Então ela começou a travar essa luta muito, muito grande. E após isso, ela disse que quando me levou para casa, começou a minha cabeça voltar ao normal, depois de umas semanas, começou a criar formato natural. Ela disse que sentia algo estranho quando chegava próxima de mim. Mesmo criança, teve situações dela deitar na cama e ela não me enxergar, ela via um demônio. Ao ponto dela tentar se levantar para querer matar aquilo. E aí, na hora, Deus abriu os olhos delas e quando ela olhou de novo, depois de um tempo, ela viu que era eu, filho dela. E ela ficou desesperada, com muito medo, não sabia por que estava acontecendo isso, né? Dizia também, quando eu estava no berço, ela ia me olhar no berço, às vezes era como se ela visse outra face na frente do meu rosto, né? E ela passamos essa grande luta, né? E eu era uma criança já um pouco atribulada, né? Desde de pequeno. Tanto que ela dizia quando eu fiz um aninho assim, que eu comecei a falar. Ela dizia que por livre e espontânea vontade eu já dizia que eu era do mal, né? Me chamava para ir para a igreja, que a gente sempre foi criado dentro do lar cristão. Eu esculhambava, né? E na minha casa nunca houve palavrão, né? Meu pai nunca foi um homem de ter tipo de palavras torpes, nem ela. Então não havia motivos, né? Vamos se dizer assim, se nós formos olhar num olhar físico. Até que quando eu fiz uns 3 anos de idade, ela disse que começou a ver uma ira muito grande em mim, né? Eu falava que era do mal. E ela falava porque eu falava aquilo, né? Se ela nunca me ensinou isso. E ela, dali em diante, ela foi vendo as coisas assim acontecer que aos olhos humanos não era natural, né? Não era natural, não tinha como ser natural, mas eu tentava entender fisicamente o porquê de tudo isso e não conseguia entender, né? Não conseguia entender. E começou já daí, né? Então, esse foi o início. Depois eu fui crescendo. E conforme eu ia crescendo, até onde eu tenho lembrança, eu muito novo ainda, eu tenho lembrança de coisa com 8, 9 anos de idade eu tenho. Uma vez ela até duvidou, assim, tu tem lembrança disso? Aí eu contei uma situação pra ela que aconteceu comigo, eu muito pequeno. E nem ela lembrava. Quando eu conheci o que ela lembrou, ela disse, eu não sabia que tu tinha uma memória assim, né? De lembrar algo que eu era tão pequeno. Mas aquilo tinha coisa que ficava gravada na minha mente, na minha memória, né? Então, passamos, comecei a crescer. E 8, 9 anos eu comecei a ver espírito, né? Via, mas eu não via, como a gente fala, com uma tela mental, né? Onde o dom profético, ele funciona. Que é como uma imagem, uma fotografia. Não, eu via com o olho aberto, olho nu, né? Na bruxaria chamam de terceiro olho, a terceira visão.
Então, eu já tive isso desde criança, né? Eu nasci com isso, eu via. E aí, quando chegou ali os meus 11, 12 anos, eu comecei a me comunicar com aquilo, conversava como se fosse uma pessoa normal, né? E eu via que aquilo tinha algumas portas de acesso. Um exemplo, eu fui assistir um filme de terror, acho que eu tinha uns 11 anos, na casa de um amigo. Eu vi que depois que eu assisti aquilo ficou mais evidente, né? Então, era como se fosse um portal, porque eu tinha muita sensibilidade perdão, ao mundo espiritual, né? Então, e acontecia de eu ver, conversar, e muitas vezes ficar perturbado quando era criança, e não conseguir nem dormir, na verdade, né? Meu pai, minha avó, minha mãe, às vezes passava a noite acordada em claro, porque eu gritava, não conseguia, via cobra, via escorpião, via demônio, né? Conversava também. Uma vez eu estava deitado assim, ainda muito novo, na cama, tava assistindo alguma coisa à tarde, comecei a escutar um barulho como se fosse um batuque de tambor, assim, né? De macumba. E ali eu comecei a escutar aquilo ali. E quando eu me levantei, na verdade, antes de eu me levantar, eu fiquei me sentindo preso naquele lugar, como se fosse travado, sabe? Como se alguma coisa me segurasse. E ali eu comecei a ouvir a voz do Espírito falando comigo. Quando minha mãe chegou em casa, eu já estava atrás da porta com a faca na mão, ainda novo, acho que eu não tinha nem 10 anos, ela tinha ido no mercado, isso aconteceu. Ela foi, voltou, deixou a casa fechada, a gente morava num apartamento, na verdade. E começou, né? Daí muito forte. E o meu primeiro contato, assim, acho que mais físico foi, eu lembro até hoje, quando eu tinha uns 13 anos de idade. 13 anos, eu fui dormir mais tarde esse dia e quando deu mais ou menos 1 hora da manhã, ainda lembro, eu olhei no relógio, quando eu fui no banheiro, eu vi um ser, né, um demônio se apresentar, ele não era alto, ele tinha na faixa de 1,60 m. E a pele dele era como se fosse uma couraça, sabe? Uma escama de largato, não era uma pele humana. Tinha 2 chifres pequenos, assim, em formato como se fosse em espiral. E ele deu uma risada, mas aquela risada que ele deu pra mim transmitia muita malignidade, sabe? Perversão. E ele riu. E ele falou pra mim que tinha planos comigo. E eu não quis escutar mais o que ele queria falar. Ele me chamou até o banheiro. Eu corri, bati na porta, né, do quarto da minha mãe. E comecei a gritar. E ela saiu, aquele ser sumiu, né? E aquilo veio me acompanhando, né? Desde isso e até o momento minha mãe não sabia como lidar, né? Minha mãe sofreu muito, 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 né? Com essas fases. Mas o pior, vamos dizer assim, ainda estava por vir, né? Então, após isso, irmão Rafael, quando eu fiz 13 anos que eu vi essa visão, eu comecei a andar com o pessoal lá onde eu morava, Pernambuco, que era meio barra pesada. E ali eu conheci as drogas. Por quê? Eu quero deixar até um recado aqui, porque eu sei que esse podcast vai libertar muitas famílias, muitas mães, muitos filhos, né, que estão perdidos, e muitos pais que não têm sabedoria para lidar com problemas espirituais dentro do lar, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque havia 2 brechas na minha casa. O meu pai, ele dava, apesar de ser um pai muito bom, muito presente, mas nessa fase da minha vida, ele foi um pai um pouco, não vou dizer ausente, porque ele não passava meses fora de casa, mas ele trabalhava bastante, ele era caminhoneiro, né, carreteiro, sim, mas ele não viajava por muitos meses, só depois que eu fiquei maior. Mas aí, às vezes, passava uma semana, 3, 4 dias, né? E nisso, minha mãe não tinha um controle, porque eu tenho um irmão que é 1 ano mais novo do que eu, sou mais velho. E meu irmão sempre foi muito calmo, e eu não, eu já saía. E eu tinha essa sede de algo novo, eu era muito imperativo. Eu não conseguia parar em casa, tudo pra mim virava muito monótono. Então eu tava sempre à procura de adrenalina, de uma aventura. E minha mãe, muito calma, não sabia lidar com a situação, né? E aquilo ia se agravando, a gente morava num apartamento muito pequeno, não dava pra me trancar dentro de casa, né? E aquilo ali foi acontecendo. Mais tarde, eu fui entender um pouco de que algumas coisas aconteciam, de algumas legalidades, né, que o meu pai, sem sabedoria, às vezes chegou a dar em relação a mulheres, essas coisas, né? Ele não tinha uma vida pregressa com a minha mãe, mas ele pecava em outras áreas. E aquilo eu vi que me afetou muito, né? Então eu queria até deixar um recado aqui para todos os pais, né? O pai, ele é a autoridade da casa. Toda vez que o pai ele abre uma brecha no mundo espiritual, aquilo vai afetar a família, os filhos, né? Verdade. Quantas famílias eu tenho acompanhado
que filhos estão tendo problema com sexualidade, filhos estão tendo problema com violência, filhos estão tendo problema dentro e fora da igreja. E quando vamos ver muitas vezes legalidade que o pai, né, tá dando, ou a mãe também, mas muitas vezes é o pai tá dando, né, com imagens, com promiscuidade, com todo tipo de coisa que possa trazer esse tipo de atmosfera. Então minha mãe estava vivendo uma luta, porque minha mãe sempre foi muito cristã, mas assim, a risca, sabe? Aquela pessoa que leva ao pé da letra tudo mesmo, da vestimenta, tudo. Então minha mãe começou a passar muito problema com isso, porque ela era a mãe e o sacerdote da casa, espiritualmente falando, né? Apesar do meu pai conhecer muito a Bíblia, era até professor da escola dominical, mas meu pai, na época, também estava aquele cristão, sabe, meio lá, meio cá, né? É o Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Então, assim, ele não vivia realmente no mundo, mas ele vivia uma vida fria espiritualmente, né? E ainda não tinha se entregado por completo a Deus, né? Tinha um conhecimento extraordinário da palavra, mas ele tinha essa dificuldade. E hoje eu entendo que isso nos afetou muito, né? Muito, 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 muito. Principalmente a mim, né? Que era o primogênito. Então, irmão Rafael aí veio. Quando eu fui aos 13 anos, aí eu conheci a droga, né? Conheci a maconha, conheci o que eles chamam de lança-perfume e outros tipos de droga também. Mas eu usava esporadicamente. Graças a Deus, Deus nunca deixou eu ser um viciado, né? Nem após. Mas eu usava. E minha mãe não tinha um entendimento. Ela começava meio que desconfiar, mas não sabia, porque eu não cheguei a ficar descontrolado nessa questão, né? Eu usava isso cedo para chegar em casa à noite, o efeito ter passado, chegar mais sóbrio. Mas começou meio que a desconfiar disso aí. E começou a bater muito em cima de mim. Bater em cima de mim. E de vez em quando o cinturão também, cantava também, né? Mas eu já tava meio rapaz, então não adiantava muito. E ela tava ali, né? Sempre me aconselhando, sempre falando de Deus, orando por mim. Minha mãe é uma mulher de oração. Orando à madrugada, orava muito. Chegava em casa, minha mãe tava chorando, orando por mim. Mas o coração ainda, o meu coração era muito duro. Eu via que eu tinha uma inclinação para as coisas erradas, né? E não tinha muita explicação para isso. Então, conforme foi passando, eu fui me envolvendo, fiz parte de um... Era como se fosse uma pequena ganguezinha de jovem ali, de adolescente, onde pichava muro, brigava com a gangue rival. Só que aquilo começou a se agravar, porque lá onde eu morava eu fazia arte marcial. E aí eu entrei na escola de arte marcial, comecei a me aprimorar naquilo, e aí comecei a levar aquilo pra rua. Então qualquer problema que Satanás mandava, acontecia o quê? Violência. E aí aconteceu uma violência muito grande, uma época lá que o rapaz foi fazer um mal ao meu irmão, eu agredi ele. E naquilo que eu agredi muito ele. Afetou, quebrou o braço dele, quebrou algumas coisas, e aquilo começou uma grande perseguição, porque fui ameaçado, né, pelo irmão de morte, muitas coisas começaram a acontecer. Então o que aconteceu? Eu comecei a me afundar mais para me proteger daquela situação que iria acontecer. E quando eu comecei a acontecer isso, eu conheci uma quadrilha que assaltava banco lá. E naquilo, eles começaram a fazer assim comigo. Olha lá no começo da cidade, se a polícia vinha, ou seja, faziam um assalto a banco. Entrava na cidade, ainda lembro como hoje, uma Kombi cheia de maleta de dinheiro, cheia de essas malas de viagem assim. E eles começavam a contar aquilo ali, entrava e eu ia para o começo da cidade, porque quando a polícia passasse, eu passava o rádio para eles, vamos dizer assim, né? Só que ali o que é que acontece? Eu muito novo, a primeira vez eu fui meio que na inocência. Quando eu cheguei, o rapaz me deu R$ 500 e um colar daqueles de prata, na época era moda, dessa grossura, caro. Ele me deu e disse assim, vai ali comprar uma grade de cerveja, o troco é teu e esse colar é teu. Então eu disse, rapaz, nossa vida financeira nunca foi lá grande coisa na época. Aquilo me encantou, né? Mas ao mesmo tempo eu ainda tinha um temor, porque eu, todos os dias, com todo defeito, meu pai, mas ele e minha mãe, quando ele estava em casa, né? Ele lia a Bíblia para nós, antes de dormir, desde criança. E eu e meu irmão cantava os hinos da harpa, tudo, né? Até é engraçado, porque meu irmão cantava com aquela fala de criança ainda. E toda vez que eu tava indo fazer algo de errado, aquilo começava a aparecer na minha memória. O meu coração acusava que eu tava fazendo algo errado, muito forte. E então por isso que hoje eu entendo que a palavra do Senhor, ela diz assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? Exato. Para que quando estiver maior, não se aparte dele.
E isso é verdade. Se eu estou aqui hoje, eu sei que é por conta, né, dessa doutrinação que meus pais me deram, com todo o defeito que eu tinha. Mas começamos dali. E aquilo ali, eu já tive contato, né, com armas, com esse tipo de coisa. Então chegou uma época que eu não podia ir para outra quadra, não podia ir para outra cidade, porque começou aquelas ameaças, começou droga, começou isso, eu comecei a andar armado, né? E minha mãe não tinha nem um pouco de consciência de tudo que estava acontecendo, né? Deus falava com ela que as coisas estavam difíceis, que ia me tirar dali, senão eu ia morrer. Mas ela não entendia a gravidade, né? Até que eu comecei a ficar muito ameaçado de morte e minha mãe foi para a igreja, Assembleia de Deus. E Deus falou com ela lá, usou uma pessoa e falou que ainda no final deste ano eu vou te tirar daí, porque senão teu filho não vai passar, né? Não vai findar o ano vivo. Uhum. E minha mãe começou a orar bastante e ficar preocupada. E pela gravidade da situação, mesmo que eu tinha arma muitas vezes que eu saía, né? Pegava emprestado, tudo. Eu tive um contato com uma pessoa que era pai de um amigo. E esse rapaz, na época, era um homem já, na verdade. Ele era muito temido lá no lugar, sabe? Muito temido mesmo, porque ele era violento. Era muitos irmãos, era grande. Eu não vou citar o nome, porque realmente eles são muito conhecidos lá em Pernambuco. Muito mesmo. E por violência, por problema com a polícia, por problema com dinheiro ilícito, tudo, banco. E essa pessoa tinha muita posse. E chegou um dia que eu conversei com ele, eu disse, fulano, qual é o segredo? Por que eu perguntei? Eu vi ele trocando tiro com a polícia num corredor que tinha lá do prédio da minha casa, dava pra eu ver. Foi embaixo assim, eu morava no primeiro andar. E não tinha como ele ter saído ileso, porque era assim, era um corredor que devia ter o quê? 2 metros de largura, mas muito longo. E eu vi tiro de um lado, tiro pro outro. Eu disse, como é que ele saiu vivo? Não pegou uma bala nele, né? E ali eu comecei a perguntar a ele, e ele ficava em silêncio. E dizia assim, você tá querendo saber demais, né? Você tá querendo saber demais e tudo. Mas eu sempre curioso nessa questão. Até que um dia, eu tava com 15 anos de idade. Cheguei lá na casa dele para visitar o filho dele. O filho dele não tava em casa e nem a esposa. Ele disse, entra aí, pode entrar. Confesso que eu fiquei com um pouco de medo, tá? Que ele tem um semblante assim, meio mal assombrado, sabe? Um cara grande, forte. Ele era bem peludo, assim, o corpo todo, assim, peludo. Parecia russo. Meio loiro, assim, mas muito peludão. E todo mundo da cidade tinha medo dele, sabe? Dele e dos irmãos. Então, o que é que acontece? Ele tinha um livro. E eu não sabia.